Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um encontro semanal. Então, com essa aula de hoje, né? Hoje é a nossa 18ª aula. Nossa, 18 encontros. Então, a gente já vem se encontrando aí há 18 semanas, sempre às terças-feiras, aqui no canal do YouTube, com temas escolhidos geralmente por vocês que me seguem nas redes sociais. Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, aqui na descrição dessa aula tem todas as minhas redes sociais, então já me segue lá nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, porque toda terça-feira a gente tem esse encontro, ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder a nossa live. E você que está chegando agora, né? Seja muito bem-vindo. Deve estar se perguntando, mas 18 aulas? Cadê as aulas que não estão aqui no canal? Bom, as aulas elas ficam disponíveis aqui no canal durante uma semana e depois elas saem do ar e eu deixo disponível somente na comunidade para as minhas alunas, ok? Então, a aula de hoje, esse tema que também foi escolhido aí por vocês nas redes sociais, vai ficar durante uma semana. Depois a gente já tira do ar e vem outro tema. A aula de hoje foi escolhida aí pela grande maioria que já vinha me pedindo muito tempo para falar sobre esse tema. Então hoje eu vou falar sobre eletroterapia, um tema bastante complexo, então fiquem comigo, tá? Eu sei que tem momentos aí que vocês vão querer abandonar o barco, porque é um tema mais chatinho de estudar, né? Mas é necessário, então a gente precisa aprender. Eu vou preparei uma aula que fosse, lógico, completa, mas também clara e objetivo, sem enrolação, de uma maneira bem resumida, bem prática. Tá? Então, espero aí que vocês gostem da aula. O chat fica aqui aberto para você fazer perguntas sobre o tema da aula de hoje, tá? Então, podem utilizar aí o chat, fiquem à vontade para mandar perguntas, beleza? Bom, quem não me conhece, quem tá chegando agora, né? Eu sou fisioterapeuta, sou a doutora Deise Leite, sou fisioterapeuta, atuo na área de estética corporal e facial há 15 anos. Tá? Então, eletroterapia, como fisioterapeuta, eletroterapia eu já tanto estudei muito como já pude praticar muito, né? Por conta da reabilitação, já atuar na área de reabilitação, tanto neurológica quanto ortopédica. Então, eu sempre utilizei muito eletroterapia. Então, espero aí que vocês gostem do que eu vou compartilhar um pouco da minha vivência aí em relação à eletroterapia. Lógico, só que eu vou abordar eletroterapia na nossa área, né, que é a estética. Eu ainda atuo com reabilitação? Atuo, né? Só que hoje o meu foco realmente é muito mais da área de estética. Ok? Podemos começar? Então, vamos começar. Quem for chegando, já vai dando um likezinho aqui na nossa live. Quando você dá um like, a gente consegue compartilhar para o maior número de pessoas o conteúdo. Então, vamos compartilhar? Vamos lá, vamos compartilhar, dando um likezinho aqui na nossa live de hoje e se inscreve no canal. Vamos falar de eletroterapia, um raciocínio clínico aplicado à estética. Quem já trabalha com eletroterapia? Me conta aí no chat, gente, quem que trabalha com eletroterapia. Deixa aqui um pouco da sua prática, né? Do que você já passou, se é legal, se você gosta de trabalhar, né? Passa um pouquinho da sua vivência. Qual que é a sua dúvida em relação a se você já trabalha com eletroterapia? Deixa aí, conta aí pra gente a sua história, tá bom? Bom, quando a gente pensa em eletroterapia, a gente pensa logo o quê? Correntes elétricas, né? A gente pensa em aparelhos, choquinho, né? Primeira coisa que vem à mente, e lógico, meu Deus, é difícil. Meu Deus, mas tem tantas correntes, meu Deus, mas tem tantos aparelhos, isso, é aquele, né? Aquele monte de pergunta. Eletroterapia. E em relação, principalmente, as pessoas já associam rapidamente ao choquinho, né? Que é para tirar dor, para analgesia, né? Que é o TENS. Então, meu Deus, analgesia, tira dor. Bom, o cérebro fica, igual esse cérebro aqui do slide, né? A gente fica com um turbilhão de correntes de descargas elétricas. Mas calma, gente. Não é tão complicado quanto parece, tá? Não é tão complicado. Quando a gente pensa então em eletroterapia, a gente pode dizer que são todos o quê? Todos os aparelhos que utilizam estímulos elétricos, né?
de baixa, média ou alta intensidades. Quais são os objetivos principais desses aparelhos que trabalham com esses estímulos elétricos? Melhora da circulação, analgesia, como eu já mencionei, aumento do metabolismo, melhora, diminuição de edemas, aumento da nutrição celular e oxigenação, aumento da produção de colágeno, de elastina, cicatrização. Então, eu como fisioterapeuta, eu já utilizei muito eletroterapia, tanto aqui para analgesia, para quadros de dores, quanto para cicatrização de feridas. Tá? Então, a gente tem eletroterapia aí, a gente tem resultados fantásticos realmente na reabilitação. Também, quando a gente fala em eletroterapia, a gente pensa em trabalhar com o quê? Com a melhora da contração muscular, treino de hipertrofia, relaxamento muscular, liberação de contraturas e estímulo nervoso. Então, esses aqui eu enumerei os principais objetivos quando a gente pensa em trabalhar com as correntes elétricas. E a história, Vamos contar um pouquinho da história, quando começou? A gente pensa que é tudo de hoje, A eletroterapia. Tá tudo que já tá aí prontinho, os aparelhos, que a gente só liga e desliga. Não, já lá desde a Idade Média, olha, é fantástico, Desde a Idade Média eles já perceberam que eles utilizavam os peixes elétricos que dão descargas elétricas para analgesia, para o controle de dor dos pacientes. Isso lá na Idade Média. Em 1780, o Galvani, ele identificou que o quê? Que o corpo humano ele contém energia elétrica. E assim surgiu a corrente que leva o nome dele, a corrente contínua ou corrente galvânica. O Faraday, em 1831, ele descobriu o quê? A corrente elétrica alternada. Inclusive, também tem o nome dele, que é a corrente farádica. Então é legal a gente saber que, olha, desde muito tempo que já vem tendo pesquisas, estudos e comprovação científica em relação aos benefícios da utilização da eletroterapia, tanto para reabilitação, lógico, que foi o que primeiro foi estudado, e depois da parte estética. Vamos para uma classificação das correntes. Já falei lá atrás para vocês que nós temos as correntes de baixa, média e alta frequência, ok? A baixa frequência, a gente fala que é de baixa frequência todos os aparelhos que trabalham até 1000 Hz. Então, seu aparelho lá, ele é até 1000 Hz. Aí, exemplos aqui, nós temos o TENS, que é para fisioterapia, o FES, para fisioterapia, a corrente farádica, a galvânica, as correntes diadinâmicas ou as microcorrentes. Todas elas vão até 1000 Hz, então elas são consideradas correntes de baixa frequência. Combinado? Então já grava aí na sua cabeça. Média frequência. Todos os aparelhos que possuem correntes a partir de 1000 Hz. De 1000 Hz a 100 kHz. Aí nós temos o quê? A corrente interferencial e a corrente russa. Gravou? Então aqui, corrente de média frequência. As correntes de alta frequência são maiores de 300 kHz. Aí nós temos como exemplos ondas curtas e o micro-ondas. Nós, da área da estética, nós vamos falar muito das correntes de baixa e média frequência. Então, essas aqui, ó, baixa e média frequência, ok? Eu coloquei esse slide para ficar uma maneira mais clara para vocês entenderem como que é essa passagem da corrente elétrica, dentro do condutor. Como que funciona? É preciso você saber para a gente não ficar ali só ligando e desligando o aparelho, gente. Tá? Então, é muito importante a gente aprofundar os nossos conhecimentos para a gente não ficar parecendo que é só profissional de ligar e desligar aparelho e não tem a menor ideia do que está acontecendo ali dentro, ok? Então, a corrente elétrica, ela se dará através de o quê? De um fluxo de elétrons. Então, aqui nós temos os elétrons, certo? Então, esse fluxo de elétrons é que vai gerar o quê? A corrente elétrica que nós precisamos. É através do fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons, ele se dá como? De uma maneira organizada. Totalmente ordenada. Não é uma bagunça, vai elétron para lá, elétron... Não.
É assim que se dá a corrente elétrica que nós utilizamos, através do fluxo de elétrons entre os extremos do condutor, que é aqui dentro, ó, onde eu estou mostrando para vocês, de uma maneira ordenada. Através desse fluxo de elétrons que acontece a corrente elétrica, e ali dentro vai acontecendo fisiologicamente tudo que nós precisamos, como os objetivos que a gente mencionou no slide anterior. Então a gente precisa de uma contração muscular, é através desse fluxo de elétrons. Contração muscular é através desse fluxo de elétrons. Eu preciso do aumento na produção de colágeno e elastina, é através desse fluxo de elétrons. Diminuição de edema, através desse fluxo de elétrons que vai gerar corrente elétrica. Aumento da energia da célula, aqui ó, ATP, que é adenosina trifosfato. Isso aqui vocês têm que estudar em outro lugar, porque não tem como eu falar sobre isso, que é muito complexo, não dá seria uma aula só de ATP, tá? Mas energia celular, como é que a gente aumenta a energia da célula, como essa corrente elétrica que vai passar ali através do fluxo de elétrons. Então, fisiologicamente, se a gente pensar em fisiologia, quando a gente pensa nos elétrons fluindo ali dentro daquele condutor, fluindo de maneira ordenada, eles vão gerando a corrente elétrica. Aí a corrente elétrica, os aparelhos, lógico, né? Eles vêm todos pré-programados e vai estar acontecendo a corrente elétrica que nós escolhemos para atuar em determinada queixa, certo? Mas é importante a gente falar sobre isso, tá? Uma maneira bem simples, né? Bem ali, né? Bem simplória mesmo, quem sou eu, né? Para estar aprofundando esse tema. Mas é importante que nós saibamos o que está acontecendo quando a gente trabalha com eletroterapia, tá? Aqui ninguém vai ficar ligando e desligando aparelho. A gente tem que saber exatamente do que está acontecendo ali dentro. Então aqui uma maneira bem clara para vocês entenderem, tá? Elétrons e tudo que a gente precisa que aconteça vai estar acontecendo aqui de uma maneira bem ordenada, ok? Precisa gravar que são as correntes de baixa, média e alta frequência quando você for trabalhar com o seu aparelho. Principalmente quando você for escolher, né? Quando for comprar o seu aparelho para você estar atuando. Então você não pode sair comprando uma louca, né? Você tem que saber qual que é o aparelho de baixa, qual que é o aparelho que vai vir. Tem uns que vêm de baixa e média. Então tem que saber direitinho aí a classificação dessas correntes. Tudo jóia, gente? Até agora? Tudo jóia? Por enquanto tranquilo, né? Por enquanto facinho. Por enquanto bem tranquilo. Quem chegou aí depois, estamos falando sobre eletroterapia. Começamos agora há pouquinho. Deixa a dúvida aqui no chat, me segue aí nas redes sociais, né? Se inscreve no canal e dá um like. Não deixa para dar um like no final, porque senão vocês esquecem de dar o like, tá? Bom, vamos falar agora das indicações. Indicações da eletroterapia. Na reabilitação, nós utilizamos muito a eletroterapia na reabilitação pós-AVE, acidente vascular encefálico, reabilitação ortopédica e muito para os quadros de analgesia na área de fisioterapia como um todo, que nós utilizamos muito qual corrente, que é chamada TENS, tá? Então, reabilitação utilizamos muito a eletroterapia. Na estética, quais são as indicações? Melhora da celulite, gordura localizada. Utilizamos muito a eletroterapia para tratar pós-operatório, para diminuição de edemas, para melhora, né, para a gente tratar as ruguinhas e linhas de expressão e muito para ionização de ativos. Então tem muita indicação para ionização de ativo com a eletroterapia na estética. Mais uma classificação aqui das correntes, tá, gente? Bom, já falamos da baixa, média e alta frequência, certo? Das correntes. Aqui, eu vou classificar as correntes para vocês de maneira contínua, direta ou monofásica, que é essa corrente que tá aqui, ó, no slide. Ela é usada para o quê, ó? Para permear ativos ionizados na pele, iontoforese. Então, quando nós pensamos em iontoforese, que é permear ativos, né, na pele, a gente está falando dessa corrente aqui, ó.
é uma corrente contínua, direta ou monofásica. Corrente alternada, lembra lá? Quem é o percussor dessa corrente alternada? O Faraday, né? Faraday, nem sei se eu tô falando o nome dele certo. Faraday, isso. Ele que é o percussor dessa corrente. Então, corrente alternada era usada para contração muscular e estimulação sensorial para alívio da dor. Ela é alternada, olha aqui, ó. Sobe, desce, tá? Diferente da contínua. E temos a corrente pulsada, característica de atuar em apenas uma direção. Opa, desculpa. Característica principal dela é o quê? Atuar em apenas uma direção. E com isto, gerando efeitos eletrolíticos para o tecido. É a corrente pulsada. Então, ela trabalha através de pulsos. Tá? Então, com certeza, muitas de vocês trabalham com essa corrente. Já ouviu falar? Enfim, uma corrente muito comum aí nos equipamentos de estética, que é a corrente pulsada. Certo? Então, uma maneira bem clara aí da gente também memorizar. Uma é contínua, a outra é alternada e a outra é pulsada, tá? Fica bem fácil. Aí, outra classificação dentro dos tipos de correntes. Nós temos a corrente farádica ou alternada, foi essa que eu falei agora há pouco, né? Que leva o nome lá do percussor. Corrente galvânica, que é uma corrente direta, polarizada e contínua, usada para o quê? Iontoforese e eletrolift. Corrente russa é uma corrente alternada, aplicada em bursts. E é utilizada para quê? Contração muscular, gente. Utilizamos muito na área da estética. E a corrente House, que também é uma corrente alternada. Ela é utilizada para contração muscular, drenagem linfática, alívio de dor e eletrolipólise. Basicamente, gente, eu vou falar, as duas aqui são a mesma coisa, tá? Elas têm uma pequena diferença, eu vou falar mais na frente aí pra vocês, a russa e a House. Mas basicamente, são as mesmas correntes. Corrente farádica ou alternada. Gente, já tem galera aí querendo fugir, que eu sei, tá? Calma, gente, calma. Se não falar com cada corrente ela atua, não adianta nada vocês comparem aparelho, né? Porque vai ficar tudo confuso, tá? Então, a corrente farádica. E outra coisa, eu selecionei aqui alguns exemplos de corrente, gente, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui falando sobre eletroterapia. Tá? Então eu peguei as principais, eu tô mostrando aqui pra vocês as principais, as que mais nós utilizamos na prática clínica, tá? Então fica aí, não sai daí, tá bom? Então, corrente farádica ou alternada é uma corrente de baixa frequência, beleza? Isso aí a gente já sabe, certo? Quais são os efeitos? Ela tem efeitos sobre nervos motores, efeitos sobre os nervos sensitivos, efeitos na contração muscular, retorno venoso, muito utilizado nos aparelhos de drenagem linfática, e efeitos na circulação, corrente farádica. Tem muitos aparelhos que vocês, eles nem falam que tem essa corrente muito claramente. Então, talvez muitas de vocês trabalhem com essa corrente e nem saibam que é a corrente farádica, tá? Principalmente os aparelhos mais antigos. Tá? Então tem muitos aparelhos aí que eles nem falam que é essa corrente. Mas se tiver lá, ó, corrente de baixa frequência, e se a frequência dela tiver entre isso aqui, ó, entre 30 e 100 Hz e largura de pulso, você já sabe que é a farádica ou alternada, tá? Então a corrente alternada, o fluxo de partículas carregadas é bidirecional, contínuo e ininterrupto. Aqui tem mais um slide aqui, ó. Sobe positivo, desce negativo, sobe positivo, desce negativo, sobe positivo, desce negativo. E assim ela vai, é uma corrente que alterna, ok? Positivo e negativo. Corrente farádica, uma corrente alternada. Onde que vocês vão encontrar corrente farádica? Vai nos aparelhos aí mais atuais, né? Esse aqui é um, tá? Corrente farádica ou alternada. Então, se você comprar esse aparelho, que ele é muito comum, tá? Eu conheço vários profissionais que trabalham com esse aparelho, ele tem a corrente farádica, entre outras, tá? Efeitos terapêuticos, aumento do tônus em músculos que estão lesionados. Então, em fisioterapia utiliza-se muito também esse aparelho, tá? Manutenção da integridade da placa motora, recuperação da capacidade de contração muscular e descongestionante.
tá? Então, a corrente, essa corrente que vem no aparelho dá pra utilizar tranquilamente em tratamentos faciais e corporais, lógico, tá? Então, muitas de vocês devem trabalhar com esse aparelho e até então não sabiam o nome da corrente. Então, agora já sabe que nesse aparelho tem a corrente farádica, que é a corrente alternada. Olha aqui, a corrente farádica. Para facial, né? Como eu mencionei anteriormente. Indicações da corrente farádica: contribuição para vasodilatação, estimulação de nervos e músculos, paresias, na parte da estética, flacidez, miocutânea, melhora a diminuição dos edemas. A corrente farádica tem várias contraindicações, tá, gente? Então, tem que ficar bem atento quando for trabalhar com ela. Paralisia espástica, febre, degeneração de axônio, perda de sensibilidade e paralisia flácida com reação de degeneração. Então, ela tem várias contraindicações. Aqui eu coloquei esse slide do atendimento da corrente farádica facial. Nota-se que para trabalhar aqui, ó, flacidez miocutânea, tem os pontos motores, tá, gente? Para estar atuando certinho com essa corrente. Então, quando você for trabalhar com a corrente farádica, tanto facial quanto corporal, tem que prestar muita atenção onde vai colocar os eletrodos. E, no caso da farádica, várias contraindicações. Tem os parâmetros aqui para vocês, se vocês quiserem trabalhar com esse tipo de corrente. A técnica de aplicação não deve causar dor ou desconforto de maneira alguma. Que eu sempre falo, gente, a cliente, ela acha que tem que estar queimando, pegando fogo, ela acha que tem que estar doendo insuportavelmente. Não. Então, toda a sensação tem que ser suportável, tá? Não pode causar um desconforto, uma coisa além do normal, porque tá errado. E quando se fala na questão, aqui vamos voltar, de perda de sensibilidade, ter muito cuidado, tá? Então, se a sua paciente não sente alguma determinada parte do rosto, do corpo, enfim, você vai trabalhar sem saber, né? Se ela tá sentindo dor ou não, tá? Então, tem que ficar bastante atento. Os eletrodos, eles devem ser protegidos com esponjas, filtros e embebidos em água. Tem outras soluções que podem estar embebendo aí, né, na esponjinha, mas aí vai depender do fabricante, tá? Então tem que ver lá no fabricante quando você comprou o aparelho. Para estimular as fibras vermelhas, utilizar 50 Hz, fibras brancas de 80 Hz, senão você não consegue recrutar, tá? Se você não colocar a dosagem certa, você não vai estimular fibras brancas nem as vermelhas. Então você vai estar fazendo uma mistureba danada e não serve de nada. Então tem que se ater aí a dosagem correta quando você for trabalhar com as fibras. Deve-se ter cuidado com as alterações de sensibilidade, como eu já falei, pois se você administrar uma dosagem muito alta, você vai lesionar estruturas mioneurais. É necessário, vou enfatizar aqui de novo, saber os pontos motores, gente. Se não souber os pontos motores, não dá para trabalhar com a farádica. Aliás, nenhuma corrente. Ah, mas é como eu faço os pontos motores? Tem que estudar, tá? Vai atrás. Não dá pra gente dar tudo aqui na live. Tem mapa de pontos motores, você pode comprar livros de eletroterapia que vem com os pontos motores, você pode procurar no Google, enfim. Não vai sair nada muito bom lá no Google, porque não tem mesmo. Você vai ter que comprar determinado livro para estar estudando os pontos motores, para você ir lá e ligar o seu aparelhinho de eletroterapia, ok? Aparelhos para eletroterapia facial. Vou colocar aqui o que eu amo, que é radiofrequência. Radiofrequência, inclusive, acho que foi a live anterior a essa, né? Minha última live foi de radiofrequência, que também já não tá mais no ar. Radiofrequência, você vai estar trabalhando com uma corrente e para o rosto, aumento na produção de colágeno, de fibras de colágeno e elastina de uma maneira absurda. Eu sou apaixonada por radiofrequência e por todos os resultados que a radiofrequência tem em relação à face, em relação a estar trabalhando rejuvenescimento facial. E lógico, também trabalha corporal, tá? Mas aqui eu tô falando da face, né? Isso.
Então, falei da radiofrequência. Não vou falar muito hoje, não dá, gente, que eu já falei bastante de radiofrequência, tá? Então, é só para dar um exemplo para vocês de eletroterapia facial. Então, ficou a radiofrequência aí. Mas a gente já falou em outras lives aí sobre a rádio e hoje não vou falar dela. Luz pulsada. O que acontece com a luz pulsada? A emissão de feixes de luzes que geram calor local. Indicações da luz pulsada com um aparelho fantástico: remoção de pelos, clareamento de manchas, rejuvenescimento, tratar estrias, rosácea, telangiectasias. Então a luz pulsada também está dentro da eletroterapia nos tratamentos faciais. Galvânica, já falamos que é uma corrente que contínua, né? Lembra lá do slide? Com 2 eletrodos que devem estar em contato com a pele ao mesmo tempo. Olha aqui no slide, ó. Os eletrodos têm que estar em contato com a pele ao mesmo tempo, certo? Para que a substância que foi colocada na pele possa penetrar de forma mais profunda. Indicações: indicada para fazer ionização, facilitando a penetração dos ativos cosméticos na pele. Para desencruste, limpeza de substâncias gordurosas da pele de forma profunda. Então é muito utilizada a galvânica dentro da área da estética, né? Na nossa prática clínica, né? Da estética facial é muito utilizado. Os recursos, a gente tem aparelhos aí fantásticos e quem gosta de trabalhar com facial, com a galvânica, tem resultados maravilhosos. Há também dentro da galvânica a indicação de trabalhar o quê? O eletrolift, né? Ou galvanopuntura, que se utiliza de microcorrente galvânica para tratar estrias. Contraindicações da galvânica: marca-passo cardíaco, câncer, alteração de sensibilidade no local, epilepsia e nos elevados níveis de glicocorticoides. Então, tem contraindicações também. Então, ressalto aqui o que? A importância de uma boa avaliação, anamnese, de você ler o questionário lá que a sua paciente preencheu e, lógico, conversar para saber se ela tem alguma dessas contraindicações, porque às vezes você não tem lá na sua avaliação nenhuma dessas escritas e ela não vai colocar se não tem lá, né? Então você tem que conversar com ela. Ou já deixa tudo bonitinho, prontinho lá por escrito na avaliação, para ela estar preenchendo, ok? Um exemplo aqui de aparelho de galvânica é o Striate, né? Striate. Então, a gente vai trabalhar estrias, rugas, linha de expressão, aumento de colágeno, que é o electrolifting, melhora da elasticidade da pele, aumento da circulação sanguínea local. Tudo isso aqui, ó, corrente galvânica, e esse aparelhinho aqui trabalha com essa corrente. Então, para quem gosta de trabalhar com estrias, né? Quem tem esse aparelho aqui que trabalha com estrias, trabalha com a corrente galvânica. Aparelho de eletroterapia corporal. Então, a gente já falou um pouquinho do facial, de eletroterapia facial, a gente vai falar da eletroterapia corporal. Corrente russa, né? É uma corrente alternada, agora você já sabe, né? Que é uma corrente alternada. E a corrente russa, gente, olha, acho que ela é campeã em todas as clínicas de estética. Todas as clínicas de estética atuam, tem lá um aparelhinho de corrente russa. As profissionais que fazem atendimento home care, com certeza a grande maioria também tem lá uma corrente para fazer contração muscular na paciente home care. Então ela é uma corrente o quê? Alternada. Geração de estímulos elétricos para contração o quê? Muscular. Indicação principal da utilização é o quê? Glúteo, membros inferiores, membros superiores, abdômen. Em casos de diástase abdominal, pode utilizar? Com certeza, deve utilizar a corrente muscular, né? De contração muscular, com certeza. Quantas vezes por semana a gente pode estar utilizando a corrente russa? 3 vezes. Enfatizando sempre, o que eu falo? Gente, não coloca lá paciente. Eu sei que não é fácil, né? Que você coloca lá e deixa ela, só o aparelho fazendo a contração. O ideal, para ser mais efetivo, é que ela faça junto a contração. Que ela faça junto. Então, na hora que vai vir a contração, exemplo do abdômen, ela faz o abdominal junto. É muito mais efetivo, né? Ela vai chiar, mas... né? Tô pagando pra ficar aqui deitada, quietinha, para o aparelho fazer tudo. Mas, gente, se você explicar realmente a efetividade, que o resultado vai ser outro, se ela participar ativamente das contrações, você souber convencê-la, você pode ter certeza que ela vai participar aí da sessão, das próximas sessões ativamente, ok? Então,
Então, 3 vezes por semana, pelo menos, para ela fazer na clínica, para ela fazer em consultório, a corrente russa. Contraindicações tem? Tem. Cardiopatas, marca-passo cardíaco, gestantes, óbvio, né? Processos infecciosos, entre outros. Mas a corrente russa, então, 3 vezes na semana, de maneira ativa, que ela consiga participar ali da contração. E nos dias que ela não faça a corrente na sua clínica, ela realizar, né, trabalho de fortalecimento, trabalho de força, em casa, na academia, enfim. Mas também não dá para esperar, gente, milagre do aparelho de corrente russa, né? Então, não existe milagre, tá? Então, ela tem que saber disso, que ela tem que fazer na casa dela, na academia e vir complementar aí na clínica de maneira ativa. Aplicação dos eletrodos na região, quando a gente for trabalhar com a corrente russa. Tem que saber os pontos motores. Tem que saber os pontos motores, gente. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Pontos motores do reto femoral, abdutores ou região lateral da coxa, os pontos motores, adutores ou região medial da coxa, região posterior da coxa, certo? Porque se você, o que acontece muito, que eu já vejo muito, vejo até hoje acontecendo, não coloca os eletrodos nos pontos motores, aí não tem contração, né? Não ocorre a contração, então não tá fazendo nada. Se você, fala, mas não tá contraindo, eu faço esse tratamento, não contrai, o músculo dela deve ser muito fraco, o músculo da paciente é muito fraco, o meu aparelho deve estar quebrado. Não, gente, você que tá colocando os eletrodos nos pontos errados, então não vai acontecer a contração. Outra coisa que acontece muito, uma camada muito globosa de gordura. Se você colocar os eletrodos naquela camadona de gordura, vocês acham que vai chegar no músculo? Não. Então, primeiro precisa trabalhar o quê? A diminuição dessa gordura, para depois a gente conseguir trabalhar de maneira efetiva ali o músculo. Se não, gente, você pode colocar ali a contração e também não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada. Não vai, gente. Porque é uma corrente muscular e não uma corrente de gordura, ok? Onde que eu encontro os pontos motores? Mesma coisa, gente. Livro. Tem que estudar. Tá lá os pontos motores. Se não coloca de maneira certa, não vai estar fazendo nada. Deixa eu ver. Falei tudo? Frequência das sessões. Já falei 3 vezes na semana, né? Ou então você alterna. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Se a cliente quiser fazer só na sua clínica, só com você, aí você pode alternar. Ou alterna a musculatura. Um dia faz uma musculatura, ela vem no dia seguinte faz outra região muscular. E assim sucessivamente, tá? Mas trabalhar a mesma região pelo menos umas 3 vezes na semana. Quanto tempo? 15, 20 minutos, depende. Se ela fizer ativamente, tá? 15 minutos. Se não fizer, você deixa mais tempo. Deixa meia hora, 20, 30 minutos. Tem a questão da acomodação, tá? Então você coloca a frequência lá para ter a contração. Você vai perceber que passou 2, 3 minutos, já não tá mais contraindo, porque tem a acomodação da musculatura com aquela passagem elétrica. Então você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar a frequência daquela da corrente. Você tem que aumentar a frequência, tá? Então não adianta você colocar a sua paciente lá na corrente muscular, colocou lá 15, 20 ou 20 minutos e saiu, foi tomar café, foi bater papo, sei lá, foi lanchar e volta depois de 20 minutos. Não dá, gente, não dá. Porque você tem que estar do lado, porque acomoda e para a contração. Depois de 3, 4 minutos, para de contrair, porque as fibras acomodam. Então, você tem que estar lá do lado para aumentar, ok? Corrente Alce, muito conhecida nos dias de hoje, né? Todos os aparelhos, praticamente os mais modernos, eles vêm já com a corrente Alce, ok? Ela é uma corrente alternada, tem muitas semelhanças com a russa. A corrente Alce, ela apresenta bursts de curta duração, que faz com que a estimulação proporcionada pela corrente seja mais eficiente em comparação a outras correntes elétricas. Ou seja, se ela tem os bursts, né, bem curtinhos, é muito mais efetiva, é muito mais corrente passando do que quando você tem um intervalo muito maior, que é no caso da corrente russa.
As modulações que devem ser reguladas para que haja contração eficiente são, então depois vocês vão ver aqui, ó, tempo de contração e repouso da corrente, subida e descida, subida, sustentação, frequência, amplitude, intensidade e frequência. Bom, tudo isso aqui, gente, não tem como vir pronto, vocês vão ter que colocar no aparelho. E olha que legal que esse slide, ó, quando a gente fala da paciente fazer ativamente a contração, olha isso, ó, aí é o sonho, né? Eu falo assim, não precisa tanto, a gente não precisa pôr a sua paciente de pé, né, fazendo agachamento com o aparelho conectado nela, né? Não, a gente não precisa fazer tanto, mas se ela estiver deitada já, até fazendo realmente membro inferiores deitada, dá pra ela fazer a contração juntamente com o aparelho, tá? É muito mais efetivo, nem se compara. Então a alce é uma corrente muito mais moderna e mais efetiva que a corrente russa. Ah, mas eu tenho corrente russa, vou trocar. Não precisa, só se você quiser trocar. Se você quiser, você troca e compra um aparelho mais moderno. Mas quem tem a russa também, gente, dá pra fazer a contração aí muscular efetiva tranquilamente, tá? Não deixa tanto a desejar do que a alce. É que as coisas vão modernizando, eles vão melhorando uma coisa ou outra, não tem jeito. Ainda bem, né? Tem que melhorar mesmo. Ok? Mesma coisa, corrente alça. Quantas vezes por semana? Pelo menos umas 3 vezes, 15 a 20 minutos. Fala para ela fazer a contração ativamente da musculatura. Se tiver capa de gordura, não adianta, vai colocar o eletrodo que não vai pegar. Precisa estudar os pontos motores, precisa. Não tem jeito. Se colocar tudo errado, não tem contração e a culpa não é do aparelho. Ok? É a culpa de quem programou o aparelho, que não soube programar e colocar nos pontos motores bonitinho. Importante, os eletrodos autoadesivos são muito mais efetivos em relação à contração. Então, se você ainda trabalha com aquele eletrodo antigo, que você tem que colocar gel e colocar as faixas para amarrar, ele perde muito contato. Olha isso aqui fica colado sobre o músculo, então a corrente já passa imediatamente. Então a dica é, aí sim, vale a pena você comprar um jogo de eletrodos autoadesivos. Não é caro, gente, vocês compram aí nas casas que vende aparelhos de fisioterapia, nos sites, compra os eletrodos, tem uns eletrodos maiores, tem os menorzinhos, tem vários tamanhos, tá? Então você fica atenta aos tamanhos e é muito mais efetivo. Então às vezes também você não tá vendo contração muscular, porque aquele monte de gel, aí você põe o eletrodo, ele fica sambando, aí você coloca a faixa, ela fica sambando, a faixa elástica já tá velha, fora o tempo que você perde, né? Pra colocar isso tudo. Já foi meia hora. E com o eletrodo autoadesivo, não, ó, pá, já era, né? Já era. Colocou, tirou, é muito mais rápido e vai contrair muito mais as fibras, tá? Fica a dica aí pra você trocar aí os eletrodos. Eletrolipólise. Eletrolipólise. Quem aí trabalha, gente, com eletrolipólise? Alguém trabalha com eletrolipólise? Quem gosta de trabalhar com eletrolipólise? Eu, particularmente, amo trabalhar com eletrolipólise. Resultados maravilhosos, tá? Então, para gordura abdominal, para a região de culote, eu gosto muito de trabalhar com eletrolipólise. Quem trabalha aí, me conta aí, gente. Conta aí no chat. Bom, eletrolipólise. Eletroterapia? Sim. Eletroterapia. Ele usa o quê? Ele usa uma corrente elétrica bidirecional, de baixa frequência, para reduzir o quê? Gordura localizada. Então, a eletrolipólise é um tratamento utilizado para redução de gordura localizada. A eletricidade ela é usada para estimular o quê? A lipólise, a quebra de gordura. Processo de quebra de gordura provoca mudanças fisiológicas na célula adiposa, aumentando o metabolismo. Lembra que a gente falou lá atrás dos objetivos da eletroterapia? Olha aqui, ó. Né? Aumentar o metabolismo. Então, chegou a hora da eletrolipólise. E vai acelerar o que? O gasto calórico. Então, gordura localizada podem utilizar aí tranquilamente. Os resultados são maravilhosos. Tem contraindicações, sim, tá? Gestantes, câncer, marca-passo, osteoporose, epilepsia. A aplicação da eletrolipólise é em média de 50 minutos, tá? 50 minutinhos. Então, 1 hora, né? Após realizar,
a eletrolipólise, qual é que é a indicação? Ah, fiz a eletrolipólise, tudo bonitinho. Tem que fazer alguma coisa depois? Sim, o ideal é que você faça ou uma corrente muscular, que é a eletroestimulação, ou uma drenagem, massagem modeladora no local. Vamos supor, você está ali no abdômen. Você trabalhou a gordura localizada, né? Com a eletrolipólise, vai fazer a quebra de gordura naquelas células de gordura ali na região. Você tirou, indicado é que você faça uma drenagem e faça uma corrente muscular na região, tá? Outra coisa importante também, como tem a quebra de gordura, né? Essa lise, é indicado que a sua paciente vai fazer atividade física também, no dia que ela vir fazer a sessão da eletrolipólise, tá? Então, é sempre bom você tá passando para ela essa importância dela estar fazendo atividade física por conta da quebra da gordura, então ajuda o metabolismo aí a metabolizar mais rapidamente essa gordura. Quantas vezes por semana? Se for com agulha, você vai fazer uma vez por semana. Se for com aqueles eletrodos de silicone, 2 vezes por semana. Tem que associar com outras técnicas, gente. Dieta e atividade física, não tem jeito, tá? E os eletrodos, eles são dispostos assim, tá? Positivo, negativo, positivo, negativo. Entre um eletrodo e outro, mais ou menos 2 dedos, tá, gente? 2 dedinhos assim, ó, de distância entre um eletrodo e outro. Positivo e negativo, positivo e negativo. Tem um jeitinho certo de colocar. Não dá pra falar também nessa live de hoje, teria que ser uma live só de eletrolipólise, porque é com agulha. A maioria das profissionais tem receio de trabalhar, porque quando fala em agulha, tá? Então, numa live aí posterior, mais pra frente, eu vou estar abordando só a eletrolipólise, aí a gente consegue falar mais sobre esse tema, colocação de agulhas, enfim, tá bom? Por hoje aqui, essa parte aí já fica bem clara aí pra vocês, tá bom? E, pra finalizar, lipocavitação. Quem trabalha também com lipocavitação é um aparelho também de ponta, né? Quando a gente fala em trabalhar gordura localizada. São o quê? Ondas ultrassônicas emitidas por o aparelho, penetram nas células de gordura e fazem o quê? Elas implodem, né? A molécula de gordura. Isso vai direcioná-las para a corrente linfática. Dessa forma, esse procedimento pode eliminar, gente, olha aí que fantástico, até 80% da gordura localizada, onde foi feito a lipocavitação. Quantas sessões mais ou menos? Média de 6 sessões, 2 vezes por mês. Então, você também vai ter que alternar. Você faz as sessões de lipocavitação na sua paciente e alterna com outras técnicas, ok? É indicado também o quê? Fazer atividade física após a sessão. Então, toda vez que você pensar em procedimento que tem a lise, a quebra da gordura, tem que fazer atividade física depois, gente. Tem que fazer atividade física depois. Tem que metabolizar aquela gordura que foi quebrada, tá? Então, a lipocavitação, outra coisa importante, a lipocavitação de verdade, porque tem muita gente aí vendendo gato por lebre, tá? A lipocavitação de verdade, quando a paciente está sendo submetida, tem um zumbidinho no ouvido, tá? Então, você teste em você. Deixa eu ver se é lipocavitação mesmo. Você escuta um zumbidinho no ouvido que são das ondas ultrassônicas. Esse realmente, de fato, é o aparelho de lipocavitação verdadeiro, certo? Gente, finalizando por aqui nossa aula de eletroterapia. Então, eu dei uma geralzona. O principal dessa aula aqui foi o quê? A gente fala das correntes de baixa, média e alta frequência. O que você vai utilizar no seu dia a dia, né? Na prática clínica? Os aparelhos de alta e média frequência. Então, nós falamos sobre as correntes galvânica, a farádica, que são também as principais que vocês vão estar utilizando. Então, para o atendimento facial, né? As correntes onde a gente tem que saber bonitinho a corrente galvânica para fazer o facial, saber os pontos motores. Corporal, falamos da corrente muscular, a corrente russa, a corrente alce, que são os principais que vocês também vão estar utilizando aí na sua prática clínica, tá? Não saiam comprando um monte de aparelho, não tem o menor sentido. Você tem que pensar no que você atende, qual que é a procura maior. Eu atendo muito facial, então você compra uma maleta, né? Uma maleta que vem com aquelas correntes, que você vai estar bem familiarizada com o tipo de corrente,
são as correntes de baixa frequência. Ah, mas eu também quero atender um corporal, então você compra uma maleta de facial com as correntes de baixa frequência e um de média frequência para atender corrente alce, corrente muscular. E assim você vai, né? Você vai praticando aí essa parte de eletroterapia, eletrolipólise. No próprio aparelho que vem a corrente alce, hoje vem também a corrente da eletrolipólise, certo? Então você pode comprar um aparelho só que vem já todas as correntes, inclusive a de eletrolipólise. Você só vai precisar comprar as agulhas. Então tem aparelhos aí corporais bem completos com várias correntes. Mas sabe para que serve cada corrente que está vindo naquele aparelho? Porque senão você compra um aparelho e fica com um monte de corrente lá que você não vai saber usar. Ou pior, não é nem não saber usar, e não tem público para usar, né? Ah, e tem a corrente por ter, mas não tem público. Você não precisa comprar aparelho que tem corrente para tratar a dor. Não, porque é estética. Então, analgesia precisa? Não. Então, presta muita atenção na hora de comprar os aparelhos, tá, meninas? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E na terça que vem, ok? Terça que vem nós temos mais um encontro aqui. Se Deus quiser. Próximo já aí do que? A gente já vai estar próximo do Réveillon, né? Vamos estar próximo da virada de ano. Então a gente vai ter esse encontro aqui. Não deixe de me seguir aqui no descritivo da live, tá? Nas redes sociais. Coloca a sugestão aí de tema que você gostaria de estar vendo aí, sendo abordado aqui nas próximas semanas aí, ok? E eu com o maior carinho aí vou estar lendo os comentários de vocês, respondendo as perguntas, as dúvidas, ok? Ah, outra coisa. Quem não deu um likezinho aqui na live, por favor, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima terça-feira. Um super beijo e até lá!